certo? Então, o que você vai carregar? Você vai carregar não um código-fonte, um modelo. Se for uma árvore de decisão, uma lista de adjacência que vocês implementam para carregar aquilo. Se for uma equação de reta, uma rede neural que encontrou a equação de reta, carregue isso. F de x igual a de x mais b. Resolveu todo o seu problema, se ele for um problema linear. É isso que a inteligência artificial, que o aprendizado de máquina encontrou, para você não criar todo aquele código sequencial para tentar decifrar o problema. Então nós estamos envolvendo tanto o problema de qual é o atributo relevante, como qual é o modelo a ser o quê? Treinado. Segunda questão, comprometimento de contas. Esse problema de comprometimento de contas é justamente aquele cenário onde você está lá na sua rede social, esqueceu o seu usuário logado, e aí alguém vai lá e faz postagem no seu nome. Na pior das hipóteses, eles vão escrever lá, eu sou, esse tipo de coisa, né? Melhor das hipóteses. O que pode acontecer é, o usuário que violou aquela conta ter algo mais problemático. Por exemplo, no início desse ano, a conta do exército americano foi hackeada. Justamente ela foi comprometida. Alguém viu essa notícia? Nas vésperas de também completar novembro do ano passado, o Trade Center, a conta da prefeitura de Nova York também foi comprometida. E quem comprometeu? Um grupo justamente de extremistas. Eles comprometeram a rede e fizeram postagens ameaçando o mundo islâmico, para justamente fomentar a guerra. Então eles invadem, fazem postagens no nome daquele determinado governo, não necessariamente trocam a senha, não querem derrubar. Eles querem permanecer com aquele usuário. Eles querem permanecer se passando por aquele usuário. Então eu invado, sei lá, a conta de uma autoridade, invado a conta de uma celebridade, de alguém influente e faço postagens no nome daquela pessoa. Esse assunto é um dos últimos assuntos que estão surgindo em pesquisas para tentar solucionar. Nós estamos aplicando uma técnica de reconhecimento de autoria, Authorship Recognition, que é uma técnica, justamente, olha só que interessante, que o pessoal usava na década de 80, para reconhecer pseudônimo. A pessoa às vezes escrevia com vários nomes e era possível reconhecer o seu estilo literário. Imaginem só, seria possível, por exemplo, simular o estilo de escrita da J.K. Rowling lá do Harry Potter e reescrever o Harry Potter automaticamente, porque foi aprendido como ela escreveu. É emoção, depois outra emoção, uma emoção XY. Vai, e é possível agora reproduzir como ela escreve. Você só passa o contexto, o dicionário de palavras que deve ser usado e é possível escrever automaticamente. Essa linha do Authorship Recognition estuda isso. Como ele, de novo, writing style, como aquele indivíduo escreve. E aí é possível fazer esse tipo de coisa. Inclusive analisar pessoas que se passam por outras. Entre as ações interessantes, por exemplo, seria na questão de segurança. Imaginem só, um trabalho, uma operação forense, peguei a máquina de um indivíduo que alega que não foi ele que disparou um dado e-mail, sei lá, relacionado a um crime como pedofilia. Não foi eu que mandei esse e-mail. Um conteúdo que tem uma sentença que traz algum conteúdo léxico semântico que a gente possa processar. É possível identificar, realmente foi você que escreveu. Pela maneira que pode ser escrito, pela frequência e aquelas características que eu comentei com vocês. Então, olha só, o problema atual é contas que têm seu acesso violado, onde o autor da violação faz se passar pelo usuário. Não quer trocar a senha, não quer derrubar, ele só quer se passar indevidamente por aquele determinado usuário. A hipótese é usar o aprendizado de máquina e avaliar a postagem, se pertence ou não pertence àquele indivíduo. Eu não quero analisar se a conta foi hackeada, se a conta foi comprometida, e sim a postagem, se pertence ou não pertence a um dado indivíduo. Okay? Então vamos lá. Quais são as classes? Postagem é do indivíduo e postagem não é do indivíduo. Duas classes distintas, um problema binário, que a gente costuma dizer. Qual que é o meu agravante? Aqui que fica interessante. Um conceito chamado Concept Drift. O que acontece? Nós, os seres humanos, além do seu estilo de escrita, os assuntos tratados variam. Hoje a gente está falando de Olimpíada. Hoje eu estou falando de semana da Unifil de computação, de semana tecnológica, semana tecnológica. Semana que vem eu vou falar de outra coisa.
é o concept drift, justamente a mudança de conceito. Cada um tem uma mudança. Por exemplo, a minha mãe, ela faz postagem no Facebook. Ela fala bom dia, boa noite, como é que meu filho está. Independente do que está acontecendo na Olimpíada, ela mora no sítio. Olimpíada, ela não sabe o que está acontecendo, não vai mudar. A janela de conceitos que ela usa é bem maior. Ela não tem esse janelamento de conceitos. Agora você pega alguém que costuma conversar sobre os temas atuais, essa janela tem que ser adaptada para aquela pessoa. Ele muda com qual frequência? Então parte de um estudo de modelagem do indivíduo. A minha inteligência artificial tem que aprender como o Silvio escreve, qual é a melhor janela de deslocamento para ele, entender alguns termos que ele usa. Por exemplo, quando eu falo de Natal, eu estou falando da minha cidade preferida para passar as minhas férias, ou eu estou falando da época do ano preferida? Então, tem um exemplo clássico da literatura. Brigadeiro. É o doce ou é o militar? Para cada indivíduo tem um sentido e a janela de termos, a janela de assuntos também tem que ser deslocada. Esse é o maior comprometimento da técnica. Porque aí não é possível, por exemplo, reconhecer qual seria a sua função ou qual seria realmente o que a gente chama de baseline, a estrutura daquele indivíduo, o DNA daquele indivíduo. Então vamos lá. Frequência de postagens é algo interessante, junto com estilo de escrita. Nesse trabalho a gente propôs o uso do KNN. Alguém já ouviu falar? KNN, K-vizinhos próximos. Parece simples, é uma técnica simples que resolveu de forma simples. Até porque a gente estipula o K por indivíduo, cada indivíduo tem o seu baseline, etc. e tal, tem a sua característica. A gente conseguiu resultados de 80 a 100 variando os usuários, porque tem usuário que não posta. É muito difícil. Ele posta sempre a mesma coisa. É sempre bom dia, sempre boa tarde, sempre estou na Unifil. Estou em aula, né? Se todo mundo postasse estou em aula, ia ser legal, né, professor? Estou em aula, pega o celular para falar que eu estou em aula, não me perturbe, estou em aula. E aí, como é que eu identifico que outra pessoa invadiu aquela conta? É complicado. Nesse caso de complicado, a gente conseguiu 80%. Agora, naquele cara que tem um léxico, várias palavras, ele costuma se manifestar de uma forma bem abrangente, só precisamos trabalhar o conceito que ele está lidando, aí fica mais fácil bater o matching que aquele cara foi comprometido, que é difícil utilizá-lo. Por exemplo, as próprias línguas de cada folksonomia, gias de cada folksonomia, os próprios conceitos, se você escreve você com acento, você sem acento, se você costuma começar a frase com maiúsculo, coloca pontuação, tudo isso vai ter o writing style. Então, na hora de hackear ou fazer uma postagem falsa, o invasor vai ter que simular isso também. Resumindo então, rede social, postagens dos usuários, o conteúdo da postagem e a frequência da postagem. Interessante, eu só posto depois das aulas. Então, esse é o meu comportamento. Se durante a aula, durante a madrugada for feita alguma postagem, vai ser detectado. Processamento de linguagem natural para analisar as postagens, processamento digital de sinais para analisar a frequência, aprendizado de máquina. Dada a minha nova postagem, vou saber validá-la. É ou não é a sua postagem dado o seu baseline. É interessante, eu não coloquei aqui, mas nós sofremos um processo de ajuste de janela. Por exemplo, está falando muito de Olimpíada, mas a Olimpíada é muito curta. Qual é o próximo evento esportivo? Então, a janela fica curta porque é a Olimpíada. Na hora que passar a Olimpíada, a janela vai ter que se estender. Vai voltar a falar de campeonato brasileiro, cartola, tal. Então, a janela é diferente. Agora, para finalizar, eu já vi a plaquinha. Fechando, pessoal. Falei que isso eu vou ficar falando a noite inteira aqui com vocês. IA, redes sociais e segurança. Tendências em inteligência artificial. Para vocês que gostam da área, na minha opinião, quais são essas tendências? Uma delas é o meta-aprendizado. Um termo que já está rolando aí faz alguns anos, que é mais ou menos o seguinte. A IA ajuda a IA. Eu não falei de vários algoritmos, máquina de vetor de suporte, árvores de decisão, redes neurais, a própria Random Forest que eu falei, que é KNN, a solução anterior. Mas qual algoritmo eu escolho? Eu falei 5. Eu posso usar um algoritmo para falar qual é o melhor algoritmo para um dado problema. Meta-aprendizado. Eu aprendi que o problema para resolver redes sociais, o melhor é o Random Forest. Para resolver a classificação se é gato ou cachorro, o melhor algoritmo é a SNN. Eu verifiquei que o problema de patologia, o melhor é o Naive Bayes.
Ou seja, a IA escolhendo a resolução da IA. Uma outra questão relacionada que eu coloquei ali é o Deep Learning. Deep Learning é um buzzword, é uma palavrinha que está na moda. Quem fizer algum trabalho de Deep Learning, com certeza vai ser aprovado, porque é um negócio quente da moda, que é mais ou menos o seguinte. É uma rede neural que aprende qual é a melhor arquitetura da rede neural. Qual é o melhor modelo para ela. É como se fosse o ser humano. Eu não preciso usar todos os meus neurônios para resolver um problema. Por exemplo, respirar. Ainda bem, imagina, tem que concentrar todos os neurônios para respirar. Senão eu não respiro. Complicado. Deep Learning é isso. Ele vai analisar qual é a arquitetura correta, distribuição, mecanismo correto, usando muitos exemplos e uma estrutura muito complexa para conseguir aprimorar a solução do seu problema. Exemplo rápido. Eu tenho uma imagem. Okay? Eu quero reconhecer se é ou não é um determinado indivíduo. Um indivíduo eu reconheço por um bigode, o outro por uma cicatriz na testa. E como é que eu vou explicar? Olhe sempre a cicatriz em tal lugar, em tal posição, olhe sempre o bigode, etc. O Deep Learning vai aprender que aquele cara precisa ter tal ponto, tal característica. Aquele outro cara, isso, dessa forma. A gente não precisa falar qual característica. Ele vai aprender a característica. Isso é Deep Learning. Rede social digital. Redes sociais digitais, na minha opinião, elas vão avançar para o IoT da vida. Você vai ter uma rede social com a sua casa. O seu freezer vai falar que está precisando descongelar, sua geladeira vai baixar o estoque e vai falar para você passar no mercado. Rede social não é o quê? Não é a gente estar em contato com seres tratando o mesmo interesse. Interesse é o quê? É manter as coisas em ordem no meu cotidiano. Então, legal. A lâmpada inteligente vai falar que está queimada. Okay? O chuveiro inteligente vai falar que a resistência queimou ou que está faltando água, nem precisa ir lá tentar tomar banho porque está sem água. E todo mundo vai estar na mesma rede social para IoT e os problemas envolvidos nisso tudo, né? Falso positivo, imagina um bot, entrou um bot na minha casa, está postando que está sem cerveja. O bot foi lá e está zoando. Pode acontecer em breve. Rede social transparente para o usuário. Hoje, querendo ou não, o nosso celular já emite várias informações de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, com o intuito de escolher a melhor rota, com o intuito de facilitar o seu cotidiano. Então, querendo ou não, nós já estamos conectados e logo, cada rede social vai estar mais e mais transparente, vai fazer postagens do seu nome, vai interpretar as postagens para vocês. Vocês concordam? A tua timeline fica lá rodando, e às vezes você não tem interesse em metade das coisas que ocorrem. A sua rede social logo vai perceber que você não tem interesse e vai inibir ou vai justamente destacar aquilo que você tem mais interesse de forma automática, sem você precisar especificar. No final de segurança, não sou o cara de segurança para falar isso para vocês, mas detecção em tempo real é o que a gente sempre busca, até para essas questões de rede social, tentar diminuir justamente a latência dos processos. Sistemas autonômicos, ou seja, eles detectam, eles corrigem, eles se ajustam, eles tomam a providência de forma automática, usando a inteligência artificial justamente nesses processos de segurança. E busca pela predição de comportamento do atacante, igual eu comentei que o Bruno está fazendo. Não adianta eu bloquear, é fácil bloquear o IP do cara. Aí o cara muda o IP, bloqueia o outro IP. O cara trocou a porta, bloqueei a porta. O cara invadiu minha máquina. Ok, se eu conseguir atrair esse indivíduo, realmente reconhecê-lo, realmente descobrir quem ele é, onde ele está e o que ele quer, eu vou ter mais sucesso no bloqueio, vou ter mais sucesso em lidar com esse tipo de ataque. Tá certo? Essa é a minha opinião. Deve ter muitas outras coisas ocorrendo, mas acredito que essas são as que eu posso trazer aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Espero não ter furado muito tempo.